Glória a Deus, graça e paz, irmãos. Estamos concluindo aí os nossos estudos aí a respeito da bondade. E nós vamos estar finalizando hoje fazendo uma junção da bondade com o amor. O amor, ele sempre vai ser encontrado em todas as virtudes, né? Todas as virtudes, elas acabam compondo o amor pleno, o amor completo, que vem de Deus, né? O amor ágape. Então, falar de bondade, falar de alegria, falar de mansidão, de domínio próprio, tudo isso a gente acaba falando do amor ao mesmo tempo. Porque o amor é tudo isso e muito mais, né? O amor está acima de tudo. Mas nós vamos falar aqui ainda um pouquinho da bondade para a gente finalizar. Vamos ler os versículos que nós temos lido todas as semanas. Gálatas capítulo 6, versículos 9 e 10, 1 Pedro 3, 11, 3 João 1, 11, Colossenses 3, 23 e 24. Glória a Deus. Gálatas 6, versículos 9 e 10. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. 1 Pedro 3,11. Aparte-se do mal, pratique o que é bom. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Mas a ênfase aqui é pratique o que é bom. Assim como no texto que eu li inicialmente, a ênfase é não nos cansemos de fazer o bem, façamos o bem a todos. Glória a Deus. Colossenses 3, 3 João 1,11. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. E Colossenses 3, 23 e 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que estão servindo. Amém? Então, juntando tudo, irmãos, nós temos um quadro bem completo aqui da bondade, né? Um quadro bem completo daquilo que resume a bondade em sua completa significação aqui. Nós falamos do aspecto da bondade em fazer o bem, em praticar o bem, em fazer o bem às pessoas, e também o aspecto da bondade que fala sobre a qualidade daquilo que você faz, de fazer coisas boas, não coisas meia boca, ruins. Então a bondade, ela traz tudo isso para nós. Ela traz a questão de fazer realmente o bem, gerar benefício para alguém, né? Gerar algo bom para as pessoas, né? A pessoa precisa de algo e você é a resposta, você é a solução que Deus coloca ali na vida dela, com uma palavra, com uma oração, ou com uma ajuda material. O Senhor, Ele traz para nós essa realidade, irmãos. Nós somos colocados nesse mundo para ser resposta, para ser solução, não para causar mais problemas, mas para ser instrumentos de Deus nessa terra, para colocar as coisas em ordem. Ainda que colocar as coisas em ordem signifique colocar as coisas de cabeça para baixo, né? Como os irmãos lá na igreja primitiva fizeram, né? Eles foram conhecidos como aqueles que colocaram o mundo de cabeça para baixo. Isso quer dizer que o mundo estava bagunçado, então eles tiveram que inverter, e o mundo continua bagunçado, né? Desordenado, desequilibrado, totalmente fora de forma. É só nós olharmos a realidade das coisas que têm acontecido, né? Coisas absurdas, né? Como um homem espancando outro colega de trabalho ali de uma forma terrível, né? Na frente das câmeras. E olha, imagina que não acontece fora das câmeras, que a gente não fica sabendo, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Porque o mundo jaz no maligno. A Bíblia já nos ensina, né? Já nos revela isso. O mundo está sob o domínio do maligno. E Deus tem colocado a igreja como luz no mundo para resgatar, né, as pessoas, né, que estão cativas ainda nesse sistema mundano que está sob a regência do diabo. Mas o Senhor tem nos trazido, amado, Ele tem trazido para perto, Ele tem nos chamado, Ele tem nos alcançado com o amor dEle. E nós estamos agora sendo
tratados, né, como foi ministrado, como vasos novos. O Senhor tem nos moldado, né, tem nos moldado não simplesmente para nós termos coisas, mas para nós sermos a essência dele nessa terra. Trazer ao mundo aquilo que o mundo está carente, que é da presença de Deus. O mundo está doente e a doença é falta de Deus, falta dos princípios, falta do amor de Deus, né? E a Bíblia, ela revela que isso é um dos sinais do fim, né? Do fim dos tempos, que o amor de muitos iria se esfriar por causa da multiplicação da iniquidade, a maldade tem aumentado e o amor se esfria por causa da injustiça, né? Ninguém gosta da injustiça, ninguém gosta de ver as coisas acontecendo de forma injusta, pessoas más em cargos altos, em posições altas, né? Seguindo ali o coração ganancioso de querer tudo para si e deixando com que as pessoas passem aí dificuldades, fome, miséria, né? E a vida vai sendo tocada dessa forma. Mas em nome de Jesus, amados, o Senhor tem nos trazido porque Ele quer nos ensinar, Ele quer nos revelar cada vez mais quem Ele é e quem nós somos. O Senhor, Ele quer nos revelar quem nós somos verdadeiramente. Porque o mundo, ele vai querer sempre nos tratar como um objeto. Se nós damos retorno, nós temos valor. Mas se você não tem o que oferecer, você é só mais um a ser desprezado. E o Senhor, Ele quer nos trazer para essa realidade do amor dEle, onde nós somos realmente valorizados, onde nós somos realmente reconhecidos como seres humanos, que nós somos feitos à imagem e semelhança dEle, como obra-prima dEle. Então, juntando todos esses textos que nós lemos aqui, resumindo a bondade, nós temos então esse quadro de não nos cansar de fazer o bem a todos, principalmente aos da família da fé que o Senhor tem trazido já, que o Senhor já tem chamado para que nós venhamos nos fortalecer cada vez mais como família e assim poder ajudar os outros lá fora. Quanto mais fortalecidos nós formos na casa de Deus, mais nós poderemos fazer a diferença lá fora. Se nós não fizermos, se nós não nos amarmos aqui entre nós, não nos organizarmos, nos engajarmos, nós precisamos ter disposição, amado, para seguir o que o Senhor tem nos ensinado do amor. E o amor, nós sabemos o significado, é dar a vida, é dedicar, é você se dispor, para que juntos nós possamos fazer realmente a diferença, resgatar vidas lá fora, resgatar vidas no meio da nossa parentela que nós amamos, pessoas que estão distantes do Senhor, pessoas que já estiveram aqui, que estão distantes. Tem de tudo, né? Tem acontecido tantas coisas, amados. Tantas pessoas que já conheceram a verdade e estão se distanciando dela também, estão caindo nas armadilhas desse mundo sedutor, que nos oferece tantas propostas, né, de uma forma bonita, mas nós precisamos examinar tudo, porque às vezes a capa é bonita, mas o veneno está lá dentro para te contaminar, para te afastar, para te esfriar da fé, para te colocar muito nesse mundo incrédulo, né? Só acredita naquilo que você vê e aí você perde a fé nos milagres, você perde a fé no Deus Todo-Poderoso que nós servimos. Então nós precisamos nos alimentar, nós precisamos dedicar tempo para nos alimentar das coisas do alto, para pensar nas coisas do alto e viver realmente aquilo que o Senhor Ele tem para cada um de nós, no sobrenatural, não só no natural, mas no sobrenatural. Como os nossos irmãos lá no passado viveram, sabe, de viver realidades ali onde a sombra de Pedro curava as pessoas, onde eles se reuniam ali, o chão tremia para orar. Então, amados, nós precisamos crer que o nosso Deus é o mesmo, que Ele não mudou. Então, aparte-se do mal, pratique o que é bom, né? E quando a gente fala pratique o que é bom, é tudo que cai na tua mão, faça com qualidade, com bondade. Seja estudo, seja trabalho, seja ministério, seja uma obra de caridade, faça com qualidade, não faça de qualquer jeito só porque você está fazendo, porque não é sua obrigação. Se for para você ir dessa forma, nem vai. Deus ama o que dá com alegria. Se você for ofertar algo, oferte com alegria, oferte com dedicação, com excelência. Dê o seu melhor, lembrando que você está fazendo para Jesus. Tudo que você fizer para a pessoa, pensa que você não está fazendo diretamente para aquela pessoa, você está fazendo para Jesus. E aquela pessoa, ela está representando ali o Senhor na sua necessidade, né? E Ele vai recebendo aquilo como oferta, como adoração verdadeira. Não imites o que é mal, senão o que é bom.
Então siga bons exemplos. E o maior exemplo de todos é do Mestre, é do Senhor Jesus. Amém? E tudo o que vocês fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Amém? A essência de ser bom e excelente em tudo o que fazemos, ou seja, ser benéfico em seu efeito. E na última ministração nós trouxemos aqui o exemplo de José, que ele praticou esses princípios que nós lemos aqui. Ele não seguiu o mau exemplo. Ele perseverou em fazer o bem, ele não cansou de fazer o bem, mesmo sendo injustiçado, mesmo passando por humilhações, sem merecer, sempre querendo fazer o certo, mas parecendo que tudo dava errado na vida dele. Ele não cansou de fazer o bem, né? E foi nessa perseverança que um dia a porta se abriu para ele. Se ele tivesse desistido de fazer o bem, ele não teria dado atenção para aqueles homens que foram para a prisão ali. Ele teria falado, quer saber, cara, o problema é seu, eu já tenho muito problema na minha vida, eu já sofri isso. Já encontrou pessoas que só falam das coisas que sofreu, das injustiças, porque aconteceu isso comigo, porque o meu pai isso, porque a minha mãe, porque o meu esposo, porque aquilo. E só reclama e não olha para frente, para aquilo que Deus ele tem para aquela pessoa. José não fez dessa forma, ele não ficou nas páginas do passado, ele seguiu em frente. Mesmo que a Bíblia mesmo conta que o coração dele sofreu muito. Ele ficou machucado, ele ficou ferido. Não pense que ele não ficou ferido. Mas ele levou aquelas feridas com ele, e mesmo ferido, mesmo machucado, ele seguiu em frente fazendo o bem. Oportunidade veio na frente dele, como a Bíblia fala. Enquanto tiverem oportunidade, faça o bem a todos. Ele levou ao pé da letra esse princípio. Ele fez o bem a todos, ele não escolheu. Ele fez o bem lá na casa de Potifar, ele fez o bem lá na prisão, ele fez bem para aqueles presos que eram pobres, para os presos que poderiam ser ricos, não tinha diferença. É o princípio que nós precisamos pegar aqui, irmão. Não é Antigo, o Novo Testamento, é o princípio. Se nós fazemos o bem e não nos cansarmos, certamente nós colheremos. Deus tem algo preparado para a minha vida e para a sua vida, em nome de Jesus. Por isso que é importante a gente se fortalecer juntos, sabe, sair, né? A gente falou aqui da Vanessa que teve coragem de vir cedo aqui. É mais uma oportunidade, não é a oportunidade, mas é mais uma, de nós estarmos aqui meditando na palavra juntos, orando juntos, louvando juntos. Isso vai nos fortalecendo para continuar perseverando em fazer o bem e não nos cansarmos. E o não nos cansarmos não é que a gente não se cansa, a gente se cansa. Mas o que a gente precisa é se renovar. Renovar, você se torna novo de novo. Você deixa o cansaço para trás até se cansar de novo. Mas a gente vai se cansando e se renovando. E é como se a gente não se cansasse. E a gente vai continuando, fazendo o bem por onde nós passarmos. E como eu falo, quando o princípio ele rege a tua vida e não as suas emoções, você está numa situação ali, numa oportunidade, às vezes no trabalho, e aí um colega pede uma ajuda, e você está ali com a sua tarefa, você precisa entregar o seu trabalho, e aí as suas emoções, se você for guiado por elas, é essa sensação. Falar, eu tenho que terminar meu trabalho, eu tenho que fazer a minha parte. Só que o princípio não te deixa seguir dessa forma. O princípio é faça o bem a todos. E tem uma pessoa precisando de ajuda, você vai e ajuda. Não porque você está sentindo vontade de ajudar, mas porque você tem um valor dentro de você que te impele a ajudar. Você tem princípio, você tem essência. Você é assim. Então você pode até tomar bronca do teu chefe, porque você atrasou o seu trabalho ali. Mas você não pode negar ajuda a alguém que está precisando. E isso, amado, é Jesus que vai recompensar. É Ele que vai recompensar você, porque Ele recebe isso como uma oferta. Ele recebe isso como uma adoração que você está oferecendo a Ele. Sacrifício. Sabe, o altar lá no Antigo Testamento, que havia ali as pedras. Hoje o nosso altar é o nosso coração. Por isso que nós precisamos pavimentar as pedras do nosso coração, vamos dizer assim, corretamente. A pedra do amor, a pedra da paciência, a pedra da mansidão, a pedra da alegria, a pedra do domínio próprio, a pedra da humildade. Todas essas pedrinhas do altar nosso, ela tem que ser pavimentada, ela tem que ser construída e reformada continuamente. Porque o altar ele pode ficar velho, né? A casa não fica velha, a gente não tem que renovar, tem que passar de novo a tinta. Nosso coração precisa ser renovado, por isso que nós precisamos disso.
Nós precisamos nos alimentar, nós precisamos aprender a cada dia sobre a palavra de Deus, do que ela diz. Ainda mais no mundo que a gente vive, que eu sempre falo isso, é uma avalanche de informação, é uma avalanche de mestres, de professores, de isso, de aquilo. Mas, amado, não se esqueça que nosso maior mestre é Jesus. É a palavra de Deus que realmente traz vida, né? E vida com abundância, vida completa, vida em tudo. Amém? Então nós falamos de José, que exemplificou assim de uma forma tremenda tudo isso que nós lemos aqui, os princípios, né? De não cansar de fazer bem, de praticar o que é bom, de apartar-se do mal, né? Ele apartou-se do mal quando o mal se apresentou a ele, ele correu, ele fugiu da aparência do mal ali, né? Ele não imitou o que é mal. Imagina se ele tivesse imitado os irmãos. O que ele teria feito com os irmãos ali naquele momento em que ele já era governante e os irmãos foram até ele, né? Se ele tivesse imitado o mal, o que seria? Mas ele não pagou o mal com o mal. Os irmãos mesmos estavam com medo disso, porque talvez se eles estivessem no lugar de José, eles fariam. Eles ficaram com medo, mas José não agiu dessa forma. A gente não sabe se a vontade dele era pegar no pescoço dos irmãos ali, mas o que a gente sabe é que ele não foi levado pela emoção, mas sim pelo princípio, pelo valor, o valor de Cristo dentro dele, que estava dele. E o último versículo nem se fala, né? Tudo o que fizer, faça de todo o coração como para o Senhor e não para homens, né? José ali, tudo que ele caía na mão dele era excelente, chamava a atenção, as pessoas queriam promover ele sempre, porque ele fazia tudo com excelência, ele não fazia de qualquer jeito, ele não fazia porque Potifar merecia ou não, ele não fazia porque o carcereiro que confiou ali merecia, não, ele fazia porque caiu na mão dele, é a marca, é a assinatura. Então caiu na minha mão, caiu na sua mão, amado, faça o seu melhor, não importa para quem, a recompensa virá. Às vezes não no local que você está, porque a recompensa não é do homem, a recompensa vem do Senhor, e Ele abre a porta que Ele quiser na nossa vida. Amém? Muito mais do que você possa pensar, imaginar, não pense pequeno. Nosso Deus, Ele é grande, e se Ele quiser, Ele abre a porta que Ele quiser na sua vida, numa empresa multinacional, num governo. Deus, Ele pode te tornar um presidente. Deus é poderoso, amado. Basta você viver pela fé e viver os princípios, ser fiel no pouco, na oportunidade que Deus coloca hoje na tua vida. E aí o mais Ele vai fazendo, Ele vai te colocando cada vez mais. Glória a Deus. E para a gente concluir o ensino sobre a bondade, emendando com um pouquinho com amor, eu queria falar com vocês sobre a realidade que nós temos, de que nós temos o maior de todos os trabalhos, o trabalho mais honroso, a obra mais linda que Jesus pode confiar, que Deus pode confiar na vida de um ser humano, que é de nós falarmos do amor de Deus para as pessoas, que é pregar o Evangelho, sabe, de contar a história de Jesus em você. Você é a carta de Cristo, única, e que Ele pode alcançar vidas através de você. O Evangelho é o mesmo, mas a forma de transmitir a carta, ela é única, porque ela compõe aquilo que é único dentro de nós, né? A nossa alma, a nossa característica, aquilo que Deus fez. Então nós fomos comissionados para a maior de todas as obras. Então nós fomos ensinados aqui nessas semanas a fazer o bem e a fazer da melhor maneira, de uma maneira qualificada. E agora nós vamos ler um pouquinho sobre que nós temos o maior trabalho, o trabalho mais honroso, fazendo para que esse trabalho a gente possa fazer o bem da maior maneira possível e fazer da melhor maneira possível, porque se nós fazemos o melhor nos nossos trabalhos, né, nas empresas, hospitais, aonde for aqui nesse mundo, quanto mais o Senhor Jesus, Ele não merece o nosso melhor, quando a gente se dedica a falar do Evangelho dele para as pessoas, a ministrar uma palavra, a atender um chamado, seja para cantar um louvor, seja para abrir um culto, seja para vir na oração, ou seja para fazer a obra lá fora, evangelizar as pessoas, falar do amor de Jesus para elas, falar daquilo que Jesus fez por elas e de que elas têm acesso, de que o convite é para todos, o banquete é para todos, aqueles que querem. Então esse é o maior trabalho, o mais honroso, a maior de todas as obras, pregar o Evangelho. Marcos 16:15 diz: E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas.
Então aqui está a grande comissão da igreja, a grande comissão daquele que nasceu de novo, daquele que veio para os caminhos do Senhor. E tomando tudo isso que nós aprendemos aqui sobre fazer o bem e fazer aquilo que é bom, nós chegamos no Evangelho, na pregação, na comissão a qual nós fomos enviados para viver e para fazer aqui na terra, de levar as pessoas ao conhecimento da verdade, a verdade que liberta, a verdade que dá vida eterna, a verdade que nos revela quem nós somos, para o que nós nascemos, qual o propósito da nossa vida nessa terra, por que nós estamos aqui. Então o Evangelho ele traz essa luz, ela traz a revelação, e assim nós vivemos então esta experiência tremenda, na qual você sabe que você está completo, que não tem mais um vazio, que não tem mais um buraco, que não tem mais uma interrogação. Você sabe, simplesmente você sabe, e você está plenamente feliz por ter Jesus no teu coração e poder levar isso para as pessoas. É a maior de todas as obras. 2 Tessalonicenses 2, eu gostaria de ler com vocês, do versículo 13 ao 17, ele confirma isso dizendo, 2 Tessalonicenses 2, do 13 ao 17, diz assim, mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele os chamou para isso por meio do nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que foram ensinadas a vocês, quer de viva voz, quer por carta nossa. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem. Olha que tremendo. O Evangelho que nos traz a presença de Deus, que nos une ao Pai novamente, que nos leva para a casa do Pai, ele nos remete a isso, a fazermos sempre o bem em Cristo Jesus, no poder do Espírito, carregando a presença de Deus aonde nós vamos, aonde nós estamos. Então, querido, é algo que o Senhor tem nos trazido, é que todas essas qualidades, todo esse poder que Ele tem nos confiado, Ele tem um propósito. Não é simplesmente para nós, mas é para que através de nós, Ele possa alcançar vidas, mudar histórias, transformar a tristeza em alegria, transformar a morte em vida, através de você, porque você carrega a vida, você carrega o Salvador, você carrega Jesus dentro de você. E o Senhor, Ele quer nos levantar para que a gente não fique, sabe, irmãos, paralisados, mudos, calados, inertes. O Senhor nos levantou para nós sermos ponta de lança, sabe, de você se destacar de onde você está, porque é ali no seu destaque onde as pessoas vão olhar para a tua vida e você vai poder revelar o Evangelho para elas com os teus testemunhos, e tendo oportunidades para falar, você também vai falar, como nós temos aqui na palavra de Deus, sobre de que forma nós podemos praticar o amor com as pessoas lá de fora, com as pessoas que não creem ainda, que não tiveram ainda o encontro com o Senhor. Colossenses capítulo 4, versículo 6, ele diz claramente isso. Andai em sabedoria para com os que estão de fora, aproveitando bem cada oportunidade. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como deveis responder a cada um. Amém? Então, olha que tremendo, o Senhor, Ele nos dá um mapa, nos dá a direção certinha. E o que nós temos para fazer? Nós temos uma vida, nós temos 24 horas no dia, nós temos uma casa para morar, o Senhor tem nos dado tudo o que nós precisamos para viver. Mas tudo isso nós podemos usar para a glória de Deus, sabiam? Tudo para a glória de Deus. Se você tiver essa visão, e eu quero estimular isso em você e em mim também, através da palavra, como nós temos lendo aqui, que nós possamos enxergar tudo como possíveis oportunidades. Sabe, a nossa casa é uma oportunidade de cafés da tarde ali com um vizinho, cafés da tarde ali com um parente. E nesse café da tarde, você tem toda a liberdade, amado, de fazer da tua casa uma igreja, sem a pessoa saber que ela está na igreja.
sabe, sem criar, às vezes, um obstáculo para pessoas que têm, às vezes, essa resistência, né, quando se fala da igreja, por conta do trabalho do inimigo, né, de afastar as pessoas da verdade. Mas você pode fazer da tua casa, da tua mesa ali, da maneira mais simples, um lugar de salvação, um ponto de pregação. Né? Eu tive essa experiência ontem, inclusive, né, pela graça e pela misericórdia do Senhor. E como a gente fica feliz quando a gente consegue. A gente fica frustrado quando a gente não faz, né, a obra do Senhor, quando a gente sente que poderia fazer mais. Mas quando a gente consegue, traz uma alegria no nosso coração, né? De você estar ali com pessoas que você ama e que querem ali, estão interessadas em ouvir sobre o seu testemunho de conversão, sobre o teu testemunho sobre a obra de Jesus, sobre a obra santificadora do Espírito, né? Que te liberta, que te purifica, né? As pessoas às vezes acham, isso é uma das formas que o inimigo usa para afastar, que ao chegar na igreja, a gente vai ter um manual aqui de regras e que elas têm que obedecer ali atentamente o pode ou não pode. Mas nós temos aprendido que viver o Evangelho é muito mais profundo do que isso. De que viver, de obedecer os mandamentos do Senhor é apenas uma consequência de alguém que conhece o amor de Jesus. E que ao olhar para Ele, ao olhar para a renúncia que Ele fez, ao olhar para o sacrifício que Ele fez por você e por mim, nós somos impactados e nós queremos fazer o mesmo. Não porque nós temos que obedecer de fazer ou não fazer, mas porque nós sabemos que aquilo vai agradar o coração dele e ele merece, porque ele deu a vida por nós. E amar, amados, é dar a vida. Dar a vida não é simplesmente ir para a cruz e morrer por alguém, mas dar a vida é você dar o seu tempo, dar a sua casa, dar os seus bens, para de que de alguma maneira você possa levar o Evangelho para alguém. Então isso é dar a vida e isso é amar. O amor, né? Jesus ele disse, ninguém pode dar maior amor do que esse, né? Ninguém pode mostrar maior amor do que esse, de alguém dar a vida em favor dos seus amigos. Então dar a vida, amar é dar a vida, é dedicar, é você dedicar aquilo que você tem. Não importa se seja pouco ou muito aos seus olhos, é dedicar aquilo que você tem. Olhando para o alto, olhando para Jesus e olhando para as pessoas com a visão de Jesus, de que Ele morreu por eles também. Ele morreu, Ele deu a vida para que eles também fossem salvos por esta graça. Então, é aí que entra o amor junto com a bondade. Né? A bondade de você fazer o bem, a bondade de você fazer com qualidade e a bondade de você saber que o maior bem que você pode fazer por um ser humano nessa terra é levar eles ao conhecimento da verdade, para que eles possam ter vida eterna. Para que quando essa confusão acabar, né, o dia que cada um chegar, o dia de cada um chegar, eles sabem que eles vão ter um lar celestial, onde não haverá injustiça mais, onde não haverá miséria mais, onde não haverá mais tristeza, enfermidade mais. Então esse é o maior bem que nós possamos fazer, amados. Sabe, todas as coisas boas que a gente pode fazer nessa terra são louváveis. Sabe, dar um prato de comida, dar um abraço, conversar. Mas não há bem maior que você possa fazer por alguém do que você orar pela salvação dela e para você levar a palavra para ela e não desistir, como nós temos sido ensinados. Não desfalecer, não cansar. Persevera, persevera. Né? Esses meus amados que foram em casa ontem são pessoas que a gente ora há mais de 10 anos. Sabe, então a hora chega. E quando ela chegar, você tem que estar pronto ali, sabe, para fazer o melhor. Então, quando você vai oferecer o café, não é qualquer café. Oferece um banquete, sabe? Compra o melhor. É o que a gente tem falado aqui. É fazer o bem e fazer bem feito. Fazer com excelência. Sabe? Prepara um banquete. Imagina você recebendo um príncipe, uma princesa, um rei. Né? Servindo ao rei. Sabe? Desse jeito. Com certeza o Senhor ele vai te honrar. E você vai viver grandes coisas na sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado, Pai querido. Nos ensina mesmo, Senhor, a entender que a nossa vida aqui é para fazer a diferença e nós podemos fazer a diferença com aquilo que nós temos em mãos hoje. Sabe, às vezes a gente quer esperar acontecer alguma coisa, né? Olha, quando o Senhor me chamar para algo, aí eu vou fazer. Quando? Não tem quando, amado. Faça aquilo que você está podendo fazer hoje, com aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos
hoje. E o amanhã Ele já tem preparado para você. Só que para você chegar no próximo degrau, você tem que passar por esse aqui primeiro. Não adianta querer pular. Deus Ele tem um degrau de cada vez na sua vida. Seja fiel em cada um deles. E você vai viver revelações novas a cada etapa da sua vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Glórias ao teu nome. Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Glória a Deus, nós vamos estar orando em nome de Jesus, agradecendo ao Senhor por esses dias em que nós estivemos aqui meditando e ministrando sobre a bondade, e poder finalizar esse tema apontando para a maior de todas as obras, que é pregar o Evangelho. Eu acho que o Senhor Ele prepara tudo de maneira linda, perfeita, a gente não planeja muito, mas Ele que faz todas essas coisas. Eu leio a respeito da vida de um homem chamado Mordecai, aquele parente de Esther, e você vê que esses princípios todos aqui, vocês estão vendo, irmãos, não são as pessoas, não é José, não é Mordecai, são os princípios que eles carregaram e que levaram eles a viverem o que eles viveram. E o Senhor Ele nos traz hoje para esse lugar, nesta palavra, para falar, olha, se vocês fizerem o mesmo, se vocês viverem esses princípios, vocês também serão honrados, assim como José foi honrado, assim como Mordecai foi honrado. E vocês percebem, amados, que se nós vivemos isso, o Senhor Ele está no controle de tudo. É tremendo nessa passagem de Mordecai, para a gente finalizar, que na mesma noite que o inimigo estava tramando a morte, o Senhor Ele estava resolvendo a vida daquele homem. Na mesma noite em que o inimigo já estava ali com tudo marcadinho ali para na manhã seguinte pedir a cabeça dele, o Senhor na mesma noite incomodou o coração do rei para ele ler nos livros e ele encontrar ali que aquele homem tinha feito uma boa obra, tinha feito bem para ele, tinha contado algo que o livrou da morte. Na mesma noite, não é coincidência, querido. É o controle de Deus na minha vida e na sua vida e na vida daquele que é fiel. Na mesma noite em que tudo estava tramando para ser morte, foi a noite da promoção de Mordecai, foi a noite onde Deus o exaltou, no mesmo momento. E aí a Bíblia vai dizer que o rei ele queria recompensar, queria fazer algo. Ele fala, olha, quem que está aí dos meus diretos aí para me perguntar, para me pedir aí uma dica, como eu devo honrar essa pessoa? E naquele mesmo instante, o inimigo estava entrando ali no pátio. Olha, o Amã está entrando agora. Chama ele aqui. Amã, o que eu devo fazer para honrar uma pessoa? Amã pensando que era dele para ele mesmo. Olha, imagina, ele pensou tudo do melhor, porque ele achou que era para ele. E não era para ele. Era para aquele que ele foi pedir a cabeça. Que era o servo de Deus. Que foi fiel, que perseverou, que praticou o bem e não cansou de fazer o bem. Em todo momento você vai ver Mordecai sempre querendo fazer o bem. E aí chegou a hora dele também, ele foi honrado. Então, em nome de Jesus, faça o bem. E você será honrado pelo Senhor também, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar em nome do Senhor? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esses dias.